Que a graça e a paz do Deus da vida continue sobre nós nesta manhã. É com muita alegria, gratidão no coração e também desafiados nos nossos corações e mentes, diante de tudo que ouvimos, dialogamos nessa semana, que celebraremos então o culto de encerramento da Semana Wesleyana. Convidamos a todos e todas a acompanharem a leitura do Salmo 96, Salmo de número 96, versículos 1 a 9. Salmo 96, versículos 1 a 9. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Amém. Sim.
todos vocês, a todas vocês, no nome daquele que era, que é e que vem. Amém. Que Deus possa receber o nosso louvor e adoração. Oremos. Bendito Senhor, nós te louvamos por aquilo que és, por aquilo que fazes. Engrandecemos o teu nome, porque não sendo dignos, tu nos acolheste, tu nos amaste e nos convocaste para fazer parte do teu povo. Permita, Senhor, que pela ação do teu Espírito sejamos sempre transparentes ao teu amor, que sejamos capazes de comunicar o amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações, independentemente das nossas opiniões, das nossas maneiras de te cultuar, sejamos testemunhas do reino da vida. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, que te fazemos em espírito e em verdade, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A congregação poderá sentar-se. Nos preparando para a confissão, ouçamos, já em atitude de oração, a leitura de 2 Coríntios, o capítulo de número 5, os versículos de 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículos de 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Oremos silenciosamente. Deus amado, compartilhamos de tantas riquezas ao longo dessa semana. Carregamos uma marca em nosso coração. Acima de tudo, somos embaixadores de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E te pedimos perdão, Senhor da glória, por permitir e alimentar o meu velho eu, perdendo preciosas oportunidades. Fomos enriquecidos, trazendo à memória relatos históricos de um mover sobrenatural alcançando o coração de homens e mulheres que assumiram essa vocação. Mensageiros de Cristo Jesus, confrontando o mundo e não conformando-se com o mundo. Como cristãos e cristãs, a nossa vida não pode seguir o curso das coisas deste mundo. Queremos e precisamos e buscamos diante de Ti
uma vida reconciliada com o nosso Deus. Para proclamarmos as maravilhas do Senhor. Pedimos perdão a Deus pela acomodação, pela falta de zelo diante da riqueza do teu Evangelho. Renova em nós um novo vigor, como igreja metodista, como faculdade de teologia, com pastores e pastoras que aqui vieram para reabastecer as forças. Une o Senhor no seu propósito. Uma vida inteira no teu altar, com os servos e servas do Senhor, no nome santo de Jesus. Nós confiamos no perdão de nossos pecados e na renovação do nosso vigor, que o Senhor nos concede. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
canção. Algo bem conhecido, você pode ficar bem à vontade, cantar olhando para o seu irmão, sair do seu lugar, trazer a sua oferta até o altar. Amém, queridos? Sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro. Me fez tudo ao me dar a salvação. Ao Senhor, em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Se você puder, vamos afogar as palmas. Que coisa linda!
canções, nós te adoramos com as nossas palmas, nós te adoramos com essas ofertas, consagramos a Ti este momento, Deus, e te agradecemos, porque sabemos que Tu estás presente aqui neste lugar, Espírito Santo. Muito obrigado pela liberdade que temos em Ti. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente, mesmo sem merecermos. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Eu farei a leitura do texto do Evangelho, mas antes da leitura gostaríamos de acolher o nosso pregador, que foi convidado como pregador do culto de encerramento da Semana Wesleyana, Reverendíssimo Bispo João Carlos Lopes. Uma alegria acolhê-lo, tê-lo aqui com a gente e sermos ministrados. Ele é casado com a Aldir, que também é pastora, é pai do João Paulo, do Pedro Henrique e avô de uma turminha aí, quem vai ter que falar depois. Acho que vai faltar tempo na minha voz que eu vou falar. É o vice-presidente da 6ª Região Eclesiástica, para mim é melhor. E é meu bispo preferido, com todo respeito e consideração. Convido todos que puderem se colocar em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tem compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: Onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem aprendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando.
Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque tu és o Deus que fala, não há falta da tua palavra, às vezes falta obediência da nossa parte. Ajuda-nos a ouvir a tua palavra, mas que nós não sejamos culpados daquilo que Jesus falou, que aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Ajuda-nos, pelo teu Espírito, a obedecer a tua palavra tendo ouvido. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Minha saudação à liderança, ao grupo docente da Faculdade de Teologia, e a minha gratidão pelo convite que me foi feito. Eu me sinto sempre honrado quando recebo convites. Minha saudação ao reverendo Russo Gonçalves e a minha gratidão pelo tanto que ele nos ensinou nesses dias. Não pude participar de todas as conferências, mas certamente naquelas das quais eu participei, fui abençoado. A saudação ao meu chefe, o bispo Adonias, e a minha saudação ao pastor Jonadab, um dos meus preferidos. Vocês falam, não, ele fala isso para todo mundo. Não, só saber se eu considero um pastor bom, você tem que saber se ele pastoreou meu pai, minha mãe, minhas irmãs e meu irmão. O pastor Jonadab veio para a faculdade, saiu da cidade onde minhas famílias, um pastor da minha família. Então eu considero bom mesmo. Eu não vou nomear um sujeitinho ruim, meia boca, mais ou menos na minha família, verdade? Pastor Jonadab, coisa dessa. Saudação a vocês, alunos, alunas, amigos e visitantes. Vocês são a razão maior de tudo isso que está acontecendo aqui, na verdade. Minha saudação ao Rodrigo Soeiro e a Tati, gente boa, assembleano mais metodista que eu conheço. Então uma mistura muito grande. Eu viajo por aí, encontro assembleanos e falo, eu tenho um amigo que é assembleano. Aí os caras conhecem o Rodrigo, conhecem o pai dele, conhecem todo mundo. Gente, esse homem é bastante conhecido, mas ele é bastante metodista também. Nós ouvimos a palavra de Deus lida, e na verdade, no finalzinho do texto lido, a gente vê que aquele homem foi trazido para Jesus, o homem cego, e para que Jesus o tocasse, para que ele fosse curado. Jesus o leva para fora da aldeia e o toca, coloca saliva nos seus olhos, e acontece um negócio esquisito, que não é normal nos milagres de Jesus, não é? É um milagre meio pela metade. O sujeito não é completamente curado, não é uma cura parcial. Jesus o toca uma segunda vez, então ele é completamente curado, a sua visão é completamente restaurada. E aí então eu faço a seguinte pergunta: por que esse segundo toque? Por que um segundo toque nessa história? Não é coincidência que nesse bloco do Evangelho de Marcos coloca duas situações nas quais Jesus faz algo duas vezes. Ele multiplica os pães e os peixes duas vezes e toca o homem cego duas vezes. Na verdade, a totalidade do bloco, desse bloco de Marcos, trata de refazer, relembrar, retocar e
tinha alguns deles que estavam com dúvidas sérias. É só ver Mateus 28, 16. Mais de 20%, de 25% dos discípulos de Jesus tinham um problema sério no final de 3 anos de discipulado. Jesus enfrentou duas dificuldades, ou 2 desafios, com esse homem cego. O desafio primeiro foi a sua cegueira. Outro desafio foi a sua falta de visão clara. Primeiro a cegueira, depois a visão clara. Ele via, depois do primeiro toque, mas as pessoas pareciam-se com árvores que se moviam. Era exatamente esse o tipo de desafio que Jesus tinha com seus discípulos. Muitos comentaristas do Evangelho de Marcos apontam para o fato de que o evangelista ele entrelaça a cegueira espiritual dos discípulos com a cegueira física desse homem. Há um momento de ensinamento intencional nesse texto. Veja a similaridade da linguagem. No versículo 17: vocês não entenderam ainda? Ou vocês não perceberam ainda? Ou vocês não viram ainda o que eu quero falar para vocês? E o verso 23, um homem: você vê alguma coisa? Os discípulos já haviam sido tocados de alguma forma por Jesus no chamado. Ninguém começou a seguir Jesus sem ter sido tocado por Jesus, de alguma forma. Mas eles ainda viam Jesus como uma, entre aspas, árvore messiânica desfocada. Eles viam Jesus de maneira embaçada. Eles não viam Jesus com clareza. Eles, como homem, precisavam de um segundo toque. O texto de Marcos nos ensina, não nos ensina explicitamente a necessidade de uma segunda obra da graça, mas certamente providencia um espaço teológico para essa ideia. Então, não é suficiente que nós sejamos justificados num momento maravilhoso de crise espiritual. Nós precisamos de uma segunda obra da graça. Precisamos da obra do Espírito Santo, que nos enche, nos capacita e nos santifica. Na verdade, os discípulos, depois de ter convivido com Jesus, depois de ter sido tocado por Jesus, entre a ressurreição de Jesus e o Pentecostes, esse tempo é um tempo de medo para os discípulos. Os textos de João falam que eles estavam trancados, eles estavam com medo, estavam com dúvida. Quando Jesus aparece num lugar onde são trancados, fechados, Tomé duvida, Jesus tem que mostrar as coisas para Tomé, as mãos para Tomé, o lado para Tomé, para que Tomé possa crer. Há muita dúvida e muito medo. E para mim, é significativo que nós metodistas, nós não celebramos o nascimento de João Wesley, perceberam? Exceto o pessoal que está aqui, quem sabe a data do nascimento de João Wesley? Todo mundo, então tá bom, obrigado. Nós não celebramos o nascimento de João Wesley. Nós não celebramos o chamado de Wesley. Nós não celebramos porque ele nasceu numa família cristã, foi batizado na sua infância. Nós não celebramos a confirmação ou a profissão de fé de João Wesley. Nós celebramos essa experiência de 24 de maio. Quando ele experimentou de alguma forma o segundo toque. Porque tocado ele já tinha sido. Ele tinha feito missão na Geórgia. Nós celebramos o segundo toque. Também não pensa que precisa só de um segundo toque, nós precisamos de um terceiro, um quarto, a gente é duro. Então, pensa um pouquinho comigo. 278 anos atrás,
um jovem de 35 anos. Quem tem 35 anos aqui, exato? Deixa eu ver. É o João Wesley, tá vendo? Um sujeito dessa idade aí. Confuso. Questionando sua vocação. 2 anos de uma missão fracassada e embaraçosa na Geórgia. Até que no dia 24 de maio de 1738, ele se levantou às 5 horas da manhã, como era costume dele, e é nosso também, verdade? Ele levantou às 5 horas da manhã para orar. Era costume dele fazer isso, todos os alunos da faculdade de teologia. Abriu o Novo Testamento grego, para a alegria do professor Paulo, todo mundo faz isso. Abriu o Testamento grego e acho que no verso que grifou, o verso da segunda carta de Pedro, capítulo 1, o 4, que diz o seguinte: Ele nos tem dado grandíssimas e graciosas promessas, para que por elas sejamos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 5 horas da manhã, João Wesley leu isso. À tarde, no mesmo dia 24 de maio, João Wesley escreveu uma carta a um amigo. Ele diz o seguinte: dia 24 de maio, você sabe aquela partezinha, né? Fui muito a contragosto, não foi? Mas isso aconteceu dia 24 de maio também. Ele escreveu a um amigo e diz assim: eu sei que a lei de Deus é santa, justa e boa. Eu sei que cada pensamento, cada movimento do meu coração deveria manifestar a imagem de Deus. Mas quão profundo tem sido a minha queda, quão distante eu estou da glória de Deus. Sinto que estou vendido sob o pecado. Sei que mereço apenas a ira de Deus. Ele é santo, eu sou pecador. Deus é fogo consumidor que deve devorar esse pecador. À tarde. No início da noite, é que João Wesley tem aquela experiência que nós citamos, todo metodista brasileiro sabe de cor. Né? Vou contar até 3, todo mundo vai falar junto comigo. Mas no finalzinho diz assim: eu senti meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo, apenas em Cristo, para a salvação, e uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, sim os meus, e me salvado da lei, do pecado e da morte. O dia não terminou, porque João Wesley ele sai para ir compartilhar com Carlos Wesley a experiência que ele teve. Carlos Wesley estava doente, acamado, se restabelecendo de uma enfermidade, e quando Wesley vai contar essa história para Charles Wesley, fica sabendo que o Charles tinha tido o mesmo tipo de experiência 3 dias antes, no domingo de Pentecostes, e já havia até escrito um hino a respeito da experiência. Então eu diria, dois irmãos, recebendo um segundo toque. 2 irmãos que agora podiam ver com mais clareza. E o Wesley, outrora confuso, alguém pode dizer, mas e a experiência de Ano Novo de 1739? Aquela também. O Wesley, outrora confuso, agora orientado pelo Espírito, estabelece um dos movimentos cristãos mais organizados que o mundo já conheceu. O movimento metodista do século XVIII é um dos movimentos cristãos mais organizados que o mundo já conheceu. Eu estou pensando aqui, estou me lembrando da história do bispo que eu sucedi, Bispo Richard. O Dr. Augusto falou: tem bispo bom. Hoje eu não sei, mas aquele era. Bispo Richard. Ela não é. Está lá dentro. Quando eu saio para viajar, ele vai lá me abençoar. Quando eu chego de viagem, eu vou estar lá para me abençoar. Eu cheguei de viagem exterior antes de ontem. Não, terça-feira. Ele chegou no meu escritório junto comigo para orar comigo.
experiências, especialmente esse tipo de experiência. Nós vamos ver daqui a pouquinho. O Wesley nunca falou da experiência dele. Mas é interessante, o Bispo Richard teve uma experiência de renovação em 1975. E eu nunca tinha ouvido o Bispo Richard contar sua história. Interessantemente, eu ouvi os outros contando. O Bispo Richard me contou. Até que eu estava fazendo minha tese de doutorado, você pode não acreditar, olha para mim e fala assim, cara, não é doutora, o senhor viu? Tem essa cara de bobo, sou mesmo. Mas eu estava fazendo minha tese de doutorado e eu fui falar com o Bispo Richard para saber a história. Aí eu provoquei, falei, e a sua experiência de 1975? Me conta. E ele muito assim, sem muito ânimo. Ele falou, eu estava, o pastor fulano estava pregando, eu estava no púlpito quando nós nos levantamos. Ele estava orando, de repente eu senti uma fraqueza. E no caso do Bispo Richard, acho que não é necessariamente a coisa como acontece para todo mundo, ele disse, mas eu caí. Exatamente como a dona Liette, o próprio Estevão, filho dele, e outras pessoas contavam. Eu caí. Fiquei um pouquinho caído e me levantei. Essa foi a minha experiência, ele disse. Eu continuava pregando do mesmo jeitinho. Mas o resultado era diferente. Ele nunca contou essa experiência. Até o dia que eu pedi para ele contar. Todo mundo contando a experiência. Igual nós, fofoqueiros, estamos contando a história do Wesley. Mas não pediu para você contar. Mas você fica contando. Também o Bispo Richard não pediu para contar, eu estou contando. Ele disse, João Carlos, mudou o meu ministério. Todo mundo que conheceu o Bispo Richard conhece, sabe o que mudou o ministério? Do ponto de vista da retórica, a mensagem dele é uma mensagem pensativa. Mas ele estava pregando, as pessoas vão voltar, convencidos do pecado, com um desejo de vida santa. Eu quero insistir, ele nunca contou a experiência dele, até o dia que eu pedi. Então, eu diria o seguinte, eu quero falar o seguinte, essa experiência do Wesley certamente mudou a vida dele. E do Carlos também. Mas eu não quero ficar aqui na experiência, porque essa não é a intenção. Eu gostaria de citar, de destacar, pode ter muitas outras, eu quero destacar, porque eu penso serem 4 colunas desse movimento e que precisam nos inspirar e nos direcionar como igreja metodista e outras igrejas que estão representadas nos dias de hoje. Eu não estou dizendo que essas são as colunas da igreja, estou dizendo que são 4 coisas que eu considero fundamentais e que eu percebo no movimento wesleyano. Eu vou citar as 4 e depois fazer um comentário que se refere às 4, tá bem? Vou citar todas juntas. Primeiro, não é primeiro por ordem de prioridade, primeiro que eu coloco aqui, é a adoração. Adoração. Carlos Wesley compôs mais de 6.500 hinos. Ou esse movimento é um movimento de adoração ou não? 6.500 hinos? Que movimento produziu 6.500 hinos? Adoração. Segundo, formação comunitária. Terceiro, missão. 4, compaixão e justiça. Vou repetir para vocês não esquecerem. Né? Se eu perceber que você esqueceu, eu vou falar para repetir. Adoração, formação comunitária, missão e compaixão, justiça e compaixão. Agora eu gostaria de falar para vocês, então, de 4 demônios que nós precisamos vencer. Pastor Paulo, posso falar? Posso? Uma aula com o professor Paulo. Tive uma aula com o professor Paulo. Ele falou mesmo. O pessoal usa Satanás, diabo, demônio, como se fosse sinônimo, não é? Eu convencido disso. E Satanás, a palavra Satanás
significa sedutor, aquele que seduz. A palavra diabo, diabolos, é aquele que divide. E a palavra demônio é aquele que tenta nos dirigir por caminhos errados. Boa obra. Por isso nós precisamos expulsar alguns demônios. O que é demônio mesmo? É aquele espírito que tenta nos dirigir para caminhos errados. Então eu estou falando da mais séria teologia aqui. Expulsar aquilo da nossa vida que nos dirige por caminhos errados, por ter intenções equivocadas. Então, eu vou lá naquilo que eu chamei de pilares aí, e nós vamos ver os demônios que nos impedem de viver os pilares. Primeiro, eu falei de adoração. O demônio que nós precisamos expulsar, que nos impede de viver uma adoração autêntica, é o egocentrismo. O melhor remédio para o egocentrismo é a adoração. Porque o egocentrismo diz, eu estou no centro. E a adoração diz, há um Deus no centro. Deus está no centro. Quando eu estou voltado muito para mim mesmo, eu preciso adorar para saber que eu não sou o centro do universo. Deus está no centro. Quando Isaías todo choroso, porque Uzias havia morrido, ele vai ao templo chateado, porque Isaías havia morrido. O que ele vê no templo? Ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, e os serafins cantavam a santidade de Deus. Deus está no centro e Deus é santo. Contra o egocentrismo, nada como uma adoração abençoada. Então eu diria o seguinte, aqui, uma liçãozinha para nós, pastor Zada, que está na igreja, tem o seu ministério de louvor. Fala para acender a luz da congregação. Não deixa a luz só nos dirigentes de louvor, porque fica a centralidade do dirigente de louvor. Não, é todo um povo adorando quem está no centro. Então você vai entender isso. A adoração não pode ser um show. O ministério de louvor não é o centro, não é o pessoal que está fazendo um showzinho, está conduzindo a uma adoração abençoada. Então, contra o egocentrismo, esse pilar abençoado da adoração. O Wesley era cheio de mimimi, não é? Já perceberam? Eu devia de lá de maio, era cheio de mimimi. Eu fui para a América evangelizar os índios, mas se ele evangelizará. Se o Chapolin tivesse lá, falava eu. Chapolin colorado. Agora, com discernimento, né? Você viu, né? O homem não estava vendo, passou a ver. Os discípulos mais tarde, depois, os discípulos começam a ter discernimento. E o Wesley podia cantar aquele hino do Jimmy Cliff. I can see clearly now, the rain is gone. Agora eu vejo com clareza, a chuva se foi. Mas John Wesley era profundamente preocupado com ele mesmo. Você não vê mais o Wesley preocupado com ele mesmo, ele está preocupado com as vidas. E ele fala para os seus pregadores, vocês não têm nada a fazer senão salvar almas. Olha como é que esse cara mudou. Segunda coisa, eu falei da formação comunitária, mas há um demônio que nós precisamos expulsar, que é o demônio do individualismo. O individualismo que gera desintegração social. Eu não preciso das outras pessoas. Nós vivemos num mundo de crescente individualismo, nunca precisamos tanto de formação comunitária. Nunca precisamos tanto. E o sistema de classes e bandas, porque a sociedade já existiu. Na igreja anglicana. O sistema de classes e bandas, a intenção era que as pessoas se relacionassem
crescesse, que as pessoas passassem por uma experiência de conversão nas classes. As classes eram chamadas de redeeming classes, classes redentoras. E aqueles que quisessem, espontaneamente, ia para uma band, um grupo bem menor, 3 ou 4 pessoas, para prestar conta espontaneamente uns para os outros. Relacionamento. Acho engraçado, a gente fica discutindo, fala que não é verdade isso aqui, a gente fica discutindo currículo de discipulado. Discipulado não é currículo, discipulado é relacionamento, gente. A gente precisa entender isso. A coisa menos importante num discipulado é o currículo. Porque é um relacionamento que eu cresço e que me torna uma comunidade. Não uma comunidade voltada para dentro, é uma comunidade que fica lá para fora. Mas a coisa menos importante num processo de discipulado, ainda que o discipulado seja também de daquele, estou brincando, professor Paulo. Eu quero dizer publicamente o respeito que eu tenho por esse homem. E do conhecimento que ele tem. E do discernimento que ele tem. Eu tenho visto o professor Paulo falar em vários lugares. Eu respeito esse homem. Por isso que eu estou brincando com ele. Eu não brinco com quem eu não gosto. Estou brincando, Paulo, porque eu gosto e respeito muito. Ainda que o discipulado seja também de daquele, discipulado é, acima de tudo, relacionamento. Nós vamos acertar esse negócio. Vamos acertar urgentemente. Mesmo no discipulado através das células, nós estamos tão viciados no currículo, e a gente fala que é relacionamento, mas a gente fala assim, o pastor passou a célula para mim hoje. Entendeu? A gente está confuso. Mas está acertado. Terceiro, eu falei que o remédio para o individualismo e a adoração, do egocentrismo e a adoração, o remédio para o individualismo é a formação comunitária. A Igreja Metodista tem uma grande herança de formação comunitária. Terceiro demônio que nós vamos expulsar, eu até ia deixar isso aqui por último, porque é o etnocentrismo, o nacionalismo exagerado. E quando chega ao extremo do exagero, se torna xenofobia. As outras raças não prestam. O que presta é a minha raça. Mas já perceberam quão perto a gente chega disso de vez em quando? Quantas vezes você nunca disse isso, mas quando já ouviram alguém falar assim, Deus é brasileiro? Chama-se etnocentrismo. E a maioria dos americanos, menos a nossa irmã, que dizem, God bless America. Deus abençoe a América. Claro que Deus abençoe a América, mas que Deus abençoe a Ásia, a África, a Europa, a Oceania, o restante do mundo, porque Deus não escolhe um país para abençoar. Deus é o Deus das nações. Amém. Eu sei, e você sabe, que em Apocalipse 7, 9 em diante, diz que naquele dia, o encontro que vai ter lá, eu vou estar lá. Vou repetir para você poder se manifestar. Vai ter um encontro. Eu vou estar lá. Tamo junto. Ah, bom. Hashtag, tamo junto. Naquele dia, nós estaremos lá. Mas não se esqueça, haverá gente de todas as tribos, amém, todos os povos, todas as línguas, todas as raças, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com palma nas suas mãos, dizendo, salvação pertence ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Vamos pensar em João Wesley? Eu tenho o mundo todo como minha paróquia. Ou o metodismo abençoado, que não pensa que nós somos o dono da bola. O alemão
já mostrou que não somos, mas que metodismo que entende que nós somos chamados por causa também do restante do mundo. Metodismo de todos os grupos cristãos do mundo devia ser um povo envolvido em missão, em especial para outros povos, outras raças, outras tribos, não é? Como diria o professor Paulo, pantatá etne, para todas as etnias do mundo. Quarto e último de cadeia, chegou no último. Eu falei do demônio, eu falei do demônio do egocentrismo, falei do demônio do individualismo, falei do demônio do etnocentrismo e quero falar do demônio da apatia e da indiferença. O Dr. Augusto Gonzalez falou da indiferença. Não estou nem aí. Tem crente que gosta desse hino, né? Não tem um hino? Né? Como é que é o cântico? Você sabe. Não é esse não. Apatia e indiferença. Apatia e indiferença é um demônio que nos impede de ver a prioridade real, que é compaixão e justiça. Apatia, contrária à compaixão. Não é? Às vezes você vai numa reunião de oração, as pessoas pedem poder, né? Ah, Senhor, não envia poder para nós. Quer dizer para você que milagre, a fórmula do milagre, vou dar a equação do milagre para você. A equação do milagre não é poder, mais gritaria igual a milagre. A equação do milagre é o poder que você já tem, porque o Cristo ressurreto vive com você. Amém. Ele prometeu, ele não mente, eu estou com você todos os dias. Então isso você já tem. É isso mais compaixão. Igual milagre. Praticamente todas as vezes que Jesus fez um milagre, ele disse, sentiu compaixão e curou. Compaixão é um tremendo instrumento de cura. Então, apatia e indiferença que impede a gente perceber a prioridade da compaixão e da justiça. João Wesley visitava e ordenava aos seus pregadores, seus líderes leigos, a visitar os presos, visitar as viúvas, visitar os órfãos, cuidar desse povo. João Wesley escreveu sobre a escravatura, mas eu não sabia que Carlos Wesley constantemente visitava presos, especialmente os condenados à morte. Interessante, né? O cara está condenado à morte. Esse sujeito não vai voltar para a igreja, não vai ser dizimista. E Carlos Wesley continuava visitando o condenado à morte. Condenado à morte. Não somente conversava com os condenados à morte, ministrava para eles, mas também escrevia hinos apropriados para que eles pudessem cantar. E a última publicação, dizem, que Carlos Wesley fez, foi uma coleção de hinos para presos. Abençoado segundo toque. Abençoado terceiro e quarto toque. Eu creio que o altar das nossas igrejas deveriam ser o túmulo para o pecado das prioridades equivocadas. Mas não percebe a prioridade do Reino de Deus. Os altares da nossa igreja, os apelos, deviam para confessar, consequentemente vencer esses demônios que nos dirigem para prioridades equivocadas. Às vezes você se sente como se estivesse numa neblina espiritual
não entendendo muitas coisas, mas algumas dúvidas. Às vezes você sente assim. Quer dizer que eu me sinto. O cara perguntou para mim esses dias: o senhor já pensou alguma vez em desistir do ministério? Eu falo: quando? Semana passada? Porque às vezes é uma neblina. Quando nós nos sentimos assim, nós precisamos do toque de Deus na nossa vida, de maneira renovada, para que com discernimento e a responsabilidade livres que Deus está nos formando, nós possamos ser instrumento nas mãos de Deus para fortalecermos uma igreja que adora, uma igreja que reconhece o valor da comunidade, que é apaixonada por missão e que leva a sério a compaixão e a justiça. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Você quer participar de uma igreja assim? Eu quero também. Eu quero também. Então vamos fazer assim: já que você quer participar de uma igreja assim, dá uma mão para a pessoa que está do seu lado. Vai. Conhece a pessoa que está do seu lado? Não conhece? Pergunta o nome. Já que você quer participar de uma igreja assim, você não vai orar por você. Você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Tá bom? Fica mais fácil, hein? Vai orar pela pessoa que está do seu lado. Você vai orar por essa pessoa, pedindo a Deus que o Espírito de Deus possa ajudá-la a vencer o individualismo e se tornar um adorador, uma adoradora. Que o Espírito de Deus possa ajudá-la a vencer o egoísmo, o egoísmo para se tornar um adorador, o individualismo, e que ajude a se tornar uma pessoa envolvida na comunidade. Que essa pessoa vença o demônio do nacionalismo, do etnocentrismo, e seja uma pessoa de coração missionário. Que essa pessoa vença a apatia e a indiferença, e que a vida dela seja um testemunho de compaixão e justiça. Você conhece a pessoa que está do seu lado? Às vezes você não conhece, mas às vezes você conhece e fala: bispo, sinto muito, essa tranqueira aqui não tem mais jeito, não. Eu conheço a figura. Isso aqui, compaixão, isso é duro que é uma pedra. Você está pensando assim: isso aqui só se for um milagre de Deus mesmo. E eu estou pensando: é isso mesmo que nós queremos. Milagre de Deus. Só a compaixãozinha que você tem não vale nada. Né? Só esse espírito de adoração que você tem aí precisa ser maior. Então você ora por ele, deixa ele orar por você. Mas depois você agradece ele por ter orado por você, o que Deus vai fazer e está fazendo na sua vida. Né, igreja? Ore, pode orar e depois eu vou orar e encerrar.
faz de novo, Senhor. Livra-nos de um outro espírito do falso empreendedorismo e ajuda-nos a te servir em comunidade, reconhecendo o valor da comunidade. Domina sobre essa comunidade chamada Igreja Metodista. Levanta-nos cada dia mais um povo forte, dependente de Ti, amando as pessoas, sendo um instrumento nas Tuas mãos. A Ti toda a honra e toda a glória. A nós a alegria de irmos em Teu nome e de servir no poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, depois de uma semana abençoada, de uma manhã abençoada, onde somos edificados pela palavra de Deus, pela história das experiências, da obra que Deus realiza em nós e através de nós, estamos e estaremos tendo esse momento tão especial que é a Santa Ceia. Um sacramento, uma instituição divina, um momento muito especial. E é um momento que nós temos que considerar a nossa espiritualidade e na relação desse momento com a obra de Deus e com o que Deus tem feito em nós e por meio de nós, que esse momento nos fortaleça, nos renove e que seja um momento onde o toque pode acontecer através do pão e do vinho da Santa Ceia, que nos reporta, que nos conduz à pessoa de Jesus Cristo, a obra que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade, e instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus em resposta ao seu amor. Elevai os vossos corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazemos de justo. É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares te rendamos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Oremos. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão,
rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes de seu abençoado sangue e corpo para todos sempre. Amém. Oremos juntos a esta oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, após ter dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Irmãos e irmãs, a mesa está preparada e é o Senhor ressurreto, presente conosco, que nos convida para celebrarmos a sua ceia. Acheguemo-nos, pois, com fé. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Fez nesse sangue
ruas e esquinas, vais andando e falando e tocando em mim e sentindo a presença da tua graça e calor, cima dentro da chama infinita tua já vem tarde o cansaço me convida ao descanso, me recebes, me aceitas com doçuras e gentis, me recebes, me aceitas com doçura tão manso, embalando no abraço que me torna feliz, mergulhando nos sonhos das vontades além, cada seco compreende as visões do teu bem. Madrugada desperto pra cantar teus louvores pelas horas do dia, pelo tempo a passar, que as palavras da graça, transbordantes favores, do meu íntimo brotem junto ao dom de falar. Vem encher minha vida da pureza do amor e me leva ao teu céu, na tua igreja, Senhor. Que manhã abençoada, amém? Edificados, edificadas, fortalecidos no Senhor. Podemos afirmar isso com confiança. Antes de recebermos a bênção apostólica, quero fazer um convite para todos, não só a propósito. Um jovem Tiago, filho da pastora Helena, passa momentos muito delicados de saúde. Vamos ter nossa oração de intercessão pelo Tiago e pelas pessoas que nós amamos, que também passam por situações delicadas de saúde, de relacionamento na família, pessoas que amamos que se encontram sozinhas. Vamos orar, clamando ao Senhor que venha de encontro a cada situação com o seu favor, com um toque de cura, poder e graça em nome de Jesus. Coloquemos em pé. Poderoso Deus, venha de encontro à vida do Tiago, Senhor da Glória. Nós confiamos nos cuidados médicos, assim como confiamos e nos alegramos na força que vem dos altos céus, dadas do Senhor, e clamamos em nome de Jesus. Favoreça o Tiago, Senhor da Glória, assim como toda a sua família, e que a tua graça restauradora venha de encontro a cada pessoa que amamos e que agora colocamos debaixo de teus cuidados santos. Vem trazer o conforto, vem trazer o
esteja ali curando, abençoando e restaurando. Que tudo seja para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Pai bondoso, gozamos da bênção da tua companhia nesta semana em que partilhamos deste espaço e experimentamos das tuas bênçãos maravilhosas que fizeram de nós mais e mais uma grande comunidade ou parte da tua grande comunidade. Assim, ó Deus, nesse momento, que a tua bênção de Pai, de Filho, de Espírito Santo, de Deus Criador, de Deus Salvador, de Deus que anda conosco pelos caminhos da vida, continue sobre nós e alcance toda a nossa família, a grande família que é a tua família e nossa família, em todo o tempo. Amém. Amém.